Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanada das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Do livro Alerta, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, veículo da vida. O fenômeno da morte biológica e inevitável, por constituir a etapa final do processo reorganizador da forma. Não obstante, quando se encerra esse capítulo, abre-se nova e profunda perspectiva de vida. Obedecendo a um contínuo mecanismo de evolução, mudam-se as circunstâncias, transfere-se no tempo e no espaço as atividades sem que a vida se aniquile. O túmulo que recebe o corpo, concluindo uma fase, a da existência física, descerra outra, a da expressão espiritual. Morrer, portanto, é apenas transladar-se da posição vibratória sem sair da vida, que precede ao berço, quanto sucede à tumba. Desconectam-se as moléculas que consubstanciam a matéria, enquanto se reorganiza a energia fora delas, razão de seu equilíbrio e ação. A morte é, em consequência, o veículo para a plenitude da vida. Necessário, porém, que se tenham em mente as funções da jornada física e as suas finalidades, a fim de que se colimem os objetivos que foram defrontados quando aquelas se interrompam.
O espírito renasce no corpo para adquirir experiência, aprimorar-se, crescer em amor e sabedoria. Todas as suas ações geram reações equivalentes, que lhe passam a construir liberdade ou presídio, alegria ou desconforto, céu ou inferno. Ninguém que logre a felicidade sem que a conduza na mente através dos atos, material este que elabora o reino de Deus, que não tem aparências exteriores, conforme elucidou Jesus. Prepara-te todos os dias para o momento da tua desencarnação. Vive cada um deles com o júbilo do primeiro momento e a sabedoria da última oportunidade. Se forem longos os anos da tua reencarnação, faze deles um ministério de amor que rutilará a imortalidade como um astro luminífero abençoando a tua vida. Considera o morrer com tranquilidade, sem qualquer receio injustificável ou qualquer desejo desarrojado. A vida física são bênçãos que deves aproveitar com sabedoria e júbilo. Mesmo que te apresente dolorosa ou assoalhada de aflições, agradece a oportunidade reparadora. Se te parece dadivosa e gentil, faculta a outros fruí-la contigo, repartindo as concessões que desfrutas momentaneamente. Quando menos esperes, ela se encerrará, chamando-te a ajustamentos impostergáveis. Diante de teus afetos que atravessaram o silencioso rio da morte, na direção da vida, não te exasperes, derramando ácido na alma dilacerada, nem os atingindo com os pertados mentais da rebeldia ou da desesperação. Embora invisíveis para a tua percepção, eles estão contigo pela presença ditosa ou infeliz, mediante ligações pelo pensamento. Recorda-os com resignação, ora por eles, faz o bem em sua memória. Haja ou houver, não te aflige em demasia, quando lhes sentidos falta. Inesperadamente também será escolhido pelo veículo que te levará ao encontro deles. O rumo da vida indestrutível, tornando-se necessário que viajes em paz de consciência e com esperança de felicidade. Boa noite, meu nome é Sheila, sou do Centro Espírita Miguel e hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso Evangelho no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, os itens são 14 e 15, nos trazido por Simeão no ano de 1862 em Bordeaux, e Paulo Apóstolo, no ano de 1861, em Lyon. Então, é sempre para nós o Evangelho, porque além das suas mensagens, traz reflexões para todos nós, né? Então, Simeão começa a sua mensagem aqui dizendo: quantas vezes perdoarei meu irmão? Vós perdoareis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, é o ensinamento de Jesus, não é? Então, é reflexão para nós, porque o que fazemos quando temos diante de nós uma ofensa? Aquela ofensa que magoa, que nos atinge, muitas vezes sem a gente esperar. De supetão, quando se diz, né? Então, nós esquecemos ou damos guarida a esse sentimento que pode fazer parte de nós, não é? Nos impedindo de caminhar. Esse vírus
que chega até nós, esse lixo mental, não é? Então, Simeão nos faz voltar ao tempo de Jesus. Quando Jesus começava as suas andanças ensinando e escolhendo ser discípulos, né? Então, eram pessoas comuns, como cada um de nós, pescadores, necessitando também de aprender, se burilando também junto com Jesus naquelas andanças, não é? Então, um dia, juntos, conversando, ele levou a Jesus essa questão do perdão, porque antigamente se falava em perdão, naquela época, né? E falava em perdão só assim, 3 vezes, 4 vezes. Então tinha aquela regra. E Pedro levou a Jesus 7 vezes. Se ele deveria perdoar ao irmão dele, né, a quem o tinha ofendido, durante 7 vezes. Não é? Então Jesus veio mudar esse pensamento, né? Dizendo a Pedro que não são 7 vezes, são 70 vezes 7, ou mostrando que o perdão não são vezes fixas. Toda vez que fosse necessário, toda vez que aquele perdão, aquele sentimento deveria estar presente em cada situação. Toda vez que fosse necessário, deveria haver o perdão. Não como matemática, né? Só aquelas vezes. Porque nós sempre ouvimos falar do perdão, como Jesus nos falou, né? Mas nós fazemos isso? Será que nós ficamos remoendo, nos martirizando, empacados mesmo no mesmo lugar, com tudo isso, não é? Quando nós reencarnamos, quando nós voltamos à Terra, nós viemos preparados, né? Trazemos uma bagagem toda preparada para a nossa melhora. E nós, com aquela vontade de começar, de se melhorar, de fazer o certo, né? Trazemos nossas virtudes. E são aquelas sementinhas que nós vamos plantando o nosso caminhar aqui na Terra, no nosso planeta. Nós trazemos a vontade de mudar, nós trazemos a benevolência, nós trazemos bondade, nós trazemos também a capacidade de perdoar. Nós trazemos a capacidade também de amar, né? De fazer o bem ao próximo, né? Porque a lei é de amor. O amar ao próximo quer dizer, são exercícios contínuos para todos nós. Então, nós viemos com aquele reforço para enfrentar um mundo difícil, que é o nosso. Mundo de provas e expiações. Tempestades, decepções, desafios constantes. Amigos difíceis, pessoas difíceis, seres humanos difíceis. Mas nós também somos difíceis. Então, tudo
isso, para nossa melhora, é um esforço contínuo. É o esforço da superação que se faz presente a todo momento no cotidiano de cada um. Então, nós trazemos também aquela esperança, aquela fé, aquela certeza de que tudo vai melhorar, de que tudo vai ser diferente. Que um dia eu vou estar livre de tudo que for negativo, não é? Mas essa conquista é a luta diariamente contra essas ondas de negatividade de que nós temos constante, está sempre constante conosco. É esse exercício de um com o outro que nós vamos aprendendo. Esse exemplo de não entrar na sintonia, aquela sintonia que vai me prejudicar. E o perdoar é uma delas, não é? Então, é aquela doação de sentimento de um pouquinho de si, do pouquinho que já aprendemos. Porque a lei é de amor, a lei é de progresso constante, que sabemos disso. Mas, às vezes, nos achamos em situação que, no momento, não nos deixa ter esse raciocínio. Por isso que falamos que devemos exercitar o amor, exercitar a bondade, exercitar o perdoar, né? É difícil, sabemos que é difícil, porque dizer que perdoa, eu te perdoo, é fácil. Mas e o perdão do coração? Aquele perdão que liberta. Não é? Por exemplo, perdoar a um desconhecido, vamos dizer assim, talvez seja fácil. Mas quando acontece com aquele que nós gostamos, com aquele do nosso convívio, do nosso querido, que nos faz certas coisas, é muito dolorido, né? Então, são mágoas que se levam, não se sabe até quando. Quem sabe até além do desencarne. Por isso nos disse também Jesus: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. É verdade, porque o que isso tudo acarreta? Nos acarreta desconforto. Toda vez que nós lembramos daquilo, a gente sofre. O nó que demos em nosso coração, que é apertado, se aperta mais ainda, né? É aquele nó que é difícil de desatar. É aquela caixinha contaminada, que muitas vezes nós não queremos nos livrar dela. É difícil nos livrar dela, não é? Então, nos traz também a doença, nos traz também depressão e a lentidão também de evolução. Precisamos falar nisso também como espírito, né? É muito difícil para nós o perdão das ofensas, porque
somos espíritos ainda em experiência como ser humano. Estamos no mundo de provas e expiações, né? Jesus sempre nos fazia refletir em tudo que ele ensinava, em tudo que ele nos trouxe, nos mexendo com a nossa moral, nos fazendo parar para pensar. Então, porque ele nos fala do perdão em várias passagens por sua caminhada frente a nós. Quando da parábola daquele que devia ao rei uma certa quantia, Jesus nos fala do perdão quando da mulher adúltera. Jesus nos fala do perdão até em seus últimos momentos. Quantos ensinamentos, né? Quanta sabedoria. Nós sabemos dessa história. Nós sabemos da caminhada de Jesus. Nós sabemos de tudo que ele nos deixou. Basta nós termos a vontade de fazer, não é? Então, Simeão, com carinho, nos traz de volta também a refletir, quando fala: perdoai, pois, os vossos irmãos, assim como tendes necessidades de que vos perdoe. Dizendo para nós que realmente todos nós somos iguais. Todos nós somos falhos. E também precisamos do perdão. Precisamos também ser perdoados. Somos magoados, mas também magoamos. Se eu mereço o perdão, o meu irmão também merece o perdão, porque também tem o direito de caminhar com a gente, né? Todos estamos aqui para caminhar. Nós ainda temos muita dificuldade em entender, em ultrapassar mágoas, a refletir o que realmente significa o sentimento, né? O perdoar. Ou mesmo pedir perdão quando falhamos em algum momento. E por isso é necessário aprender o valor do perdão, como Simeão nos diz, né? Paulo nos fala: como quereis que Deus esqueça de que cada dia tendes mais necessidades de indulgência? Sim. Por quê? Porque somos falhos, como foi dito. Não é? Então, eu ainda trago o meu coração endurecido contra os sentimentos. Não sou humilde ainda o suficiente para dar o primeiro passo. E quanto a mim mesmo. Então, Simeão nos fala: tendes necessidade de pedir ao nosso irmão que vos perdoe. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de que vos perdoe. Ele fala também aos espíritas: não vos esqueceis nunca de que tanto nas palavras quanto em ação
em ações, perdão das injúrias não deve ser uma palavra sem valor. Então, é um movimento constante de mudança de sentimentos. Em nós, primeiro em nós, devemos aprender, nos fortalecer para passar adiante. Levar o outro o aconchego dos ensinamentos de Jesus que tanto aprendemos. É o se preparar no auxílio na casa espírita. É levar o próximo o que aprendemos constantemente nos ensinos de Jesus. Então, é a ajuda constante de trabalho. Paulo nos mostra que perdoando o inimigo é pedir perdão para si mesmo. Porque se eu perdoo, eu vou ser perdoado. Eu estarei me melhorando, porque quando aprendemos a perdoar, estamos aprendendo o significado do perdão. Estamos ficando livres de sentimentos indesejáveis. E mesmo sem percebermos, vamos nos melhorando. Vamos nos melhorando em sentido à evolução, né? Evolução de nós mesmos e, consequentemente, do nosso planeta. Porque esse é o objetivo da regeneração, né? Vamos, então, desfazendo aquele nó. Vamos aprendendo a desapegar daquela caixinha insignificante. Paulo também nos alerta que, às vezes, uma luta, né, insignificante termina em rompimento e muitas vezes nós podemos ser o culpado, realmente, porque às vezes tudo começa conosco, do momento de como nós vamos agir, né? E Joana também nos convida a treinar o perdão. André Luiz nos diz que o perdão, no princípio, pode ser uma obrigação, mas depois tudo vai se tornando mais fácil. Então, terminando com Divaldo, que nos diz que o perdão é o momento culminante da doutrina espírita, porque a caridade da doutrina espírita é o perdão de Deus, do direito à vida. A reencarnação é o perdão da misericórdia divina, dando-nos a chance do refazimento, a oportunidade da reparação. Falamos lá no princípio da reencarnação. Edivaldo também diz que perdoar não é esquecer, é não devolver o mal que nos fazem. Isso é perdoar. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Muita paz para cada coração. Senhor Deus, unidos em pensamento, elevamos nesse instante o agradecimento em oportunidades de refazimento de nós mesmos. Saudade é compreender que não podemos mudar as leis divinas, mas compreender é para nós o consolo do seu amor por cada um de nós. A alegria da certeza do reencontro. Obrigada, Senhor,
por tantos momentos vividos de alegrias. Dai-nos, Senhor, a força necessária do reerguimento de nós mesmos por esses momentos de despedida, mas com certeza de reencontro. Obrigada, Senhor, do abraço amigo de todos os momentos. O abraço amigo de vós, um Pai maravilhoso que és, não nos deixando ao desencanto, ao desamparo, principalmente nos momentos mais difíceis de separação. Que assim seja, meu Pai. Te agradecemos sempre esse amor imenso a nós dedicado. Fique conosco, Senhor. Fique conosco, Jesus, nos confortando, nos amparando, nos fortalecendo. Que assim seja.